E se eu te dissesse que existem habilidades em Hunter x Hunter capazes de matar alguém só com o pensamento, e que há pessoas raríssimas que conseguem eliminar esse tipo de maldição? Hoje vamos mergulhar no mundo dos exorcistas Nen, os usuários mais misteriosos e perigosos de toda a série. Prepare-se, porque esse conhecimento vai mudar a forma como você enxerga o Nen. Hoje vamos falar de um dos temas mais sombrios e fascinantes de todo o universo de Hunter x Hunter, os exorcistas Nen e as maldições. Talvez você já tenha ouvido falar por cima, talvez nunca tenha parado para pensar no quanto essas habilidades são raras e assustadoras. Mas a verdade é que no mundo de Nen, o que começa como uma habilidade pode acabar se tornando uma sentença de morte. Antes de entender quem são os exorcistas, precisamos compreender o que são as maldições Nen. No universo de Hunter x Hunter, maldições não são apenas crenças populares ou misticismo. Elas são habilidades reais, criadas com aura por meio do Nen. São técnicas que se manifestam de forma hostil, prejudicando ou até eliminando quem for alvo delas. Em muitos casos, essas maldições envolvem condições que, se não forem cumpridas, levam a punições severas e até a morte. Vamos simplificar. Uma maldição é quando alguém implanta aura negativa em outra pessoa, geralmente como consequência de uma habilidade criada com intenção maliciosa ou vingativa. Existem vários tipos de maldições, e algumas são bem conhecidas por quem acompanha a série de perto. Um bom exemplo é a corrente do julgamento, a corrente de julgamento usada por Kurapika. Essa técnica obriga o inimigo a seguir certas regras. Se ele desobedecer, a corrente ataca diretamente o coração. Simples, direto e fatal. Outro exemplo é a habilidade do Bombardier, ou seja, Gentro. Ele implantava uma espécie de bomba Nen nas pessoas. Para se livrar da maldição, a vítima precisava cumprir condições específicas, como tocar o usuário e dizer uma frase exata. Se não fizesse isso, bum! Também temos o Knuckle e sua técnica Hakuari, que não chega a matar, mas tira a aura do alvo por completo por um tempo. Ele impõe condições e quem não cumpre perde a capacidade de usar Nen por um período. Essas são maldições controladas, com efeitos limitados e objetivos definidos. Mas existem também aquelas muito mais sombrias e destrutivas. Estamos falando de rituais reais, como o chamado Yomotsu-Hege, usado pelos membros dos Intocáveis, um grupo secreto e altamente perigoso. Esse ritual envolve o ódio extremo de uma pessoa contra outra. Funciona assim: o usuário precisa ter uma foto ou objeto pessoal da vítima, pensar intensamente nela e, com uma adaga, tirar a própria vida. Sim, é um suicídio com propósito. E o que acontece depois? Uma maldição terrível cai sobre o alvo, especialmente se ele estiver por perto no momento da morte. Quanto mais próximo, mais forte é a maldição. Se a vítima for tocada na hora do ritual, a maldição se torna praticamente imparável, podendo matar a pessoa em questão de horas. Isso acontece porque o Nen hostil bloqueia a defesa natural da vítima, o Setsu, deixando-a totalmente vulnerável. Esse tipo de maldição é alimentado por emoções intensas, como dor, raiva e vingança. E quanto mais forte o sentimento do usuário, mais perigosa é a maldição que ele invoca. Agora, sabendo disso tudo, a gente pode começar a entender o papel dos exorcistas Nen. Mas o que é exatamente um exorcismo Nen? De forma simples e direta, é uma habilidade que permite remover maldições. Ou seja, o exorcismo serve para eliminar aquele Nen hostil que foi implantado em alguém, seja por vingança, por estratégia ou até por acidente. É como se fosse um antídoto contra ataques espirituais feitos por meio do Nen. A forma como cada exorcista faz isso varia bastante. Isso porque o Nen é sempre individual e depende da personalidade, crenças e intenções de quem o usa. Mas existe um ponto em comum entre praticamente todos os exorcistas: o preço a ser pago. Sim, remover uma maldição geralmente cobra um preço alto do próprio exorcista. Vamos ver alguns exemplos, começando por Abengani, um dos exorcistas mais conhecidos da série. Ele possui uma habilidade que invoca uma criatura Nen
que literalmente devora a maldição. Parece simples, mas tem um detalhe. Depois de comer o Nen hostil, a criatura não desaparece. Ela fica grudada no próprio Abengani, como uma extensão viva da maldição, e só vai embora quando o alvo se livrar dela de forma natural ou morrendo. Outro caso curioso é o de Hina, uma formiga quimera que também tem uma habilidade de exorcismo. Toda vez que ela remove uma maldição, sua barriga incha como se estivesse grávida, e o inchaço só passa quando o alvo morre ou cumpre as condições para se livrar da maldição. O desconforto e o risco para a própria Hina fazem parte do preço que ela paga por sua habilidade. Esses são exemplos claros de como o exorcismo Nen não é uma habilidade comum, é algo raro, difícil de treinar e que muitas vezes coloca o próprio usuário em risco. Mas por que isso acontece? Tudo indica que no universo de Hunter x Hunter, as maldições criadas com emoções fortes, como raiva, ódio ou dor, grudam na aura da vítima de forma muito intensa. E só um Nen igualmente poderoso e comprometido é capaz de retirar esse tipo de energia negativa. É por isso que os exorcistas geralmente impõem a si mesmos uma condição difícil ou até dolorosa, para que o Nen deles ganhe força suficiente para superar a maldição que enfrentam. E aqui chegamos a um ponto importante: os exorcistas Nen são incrivelmente raros. Na verdade, ao longo de toda a história de Hunter x Hunter, só conhecemos 4 usuários confirmados com essa capacidade. E mesmo dentro da Associação dos Caçadores, que tem mais de 600 membros, apenas um exorcista oficial é conhecido. Algumas fontes do mangá indicam que não existem mais de 10 exorcistas no mundo todo com poder suficiente para remover uma maldição deixada por alguém já morto. Isso reforça a ideia de que essas habilidades são não apenas raras, mas também extremamente valiosas e temidas. Mas quem são esses exorcistas? O que sabemos sobre eles? E existem outras formas de se livrar de uma maldição sem recorrer a um exorcista. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. A primeira é Hina, uma formiga quimera que fazia parte do grupo de Leol. Mesmo sendo de uma raça criada artificialmente, ela desenvolveu uma habilidade de exorcismo Nen. Seu poder funciona de maneira muito peculiar. Cada vez que ela remove uma maldição, sua barriga cresce, simulando uma gravidez. Esse inchaço representa a maldição absorvida em seu corpo. O problema é que ela não consegue se livrar desse peso sozinha. A única forma de voltar ao normal é se a pessoa amaldiçoada morrer ou cumprir todas as condições que foram impostas por quem lançou a maldição. Ou seja, mesmo podendo salvar vidas, Hina precisa carregar o fardo físico da maldição até que ela desapareça naturalmente, algo que pode demorar dias, semanas ou nunca acontecer. Esse desconforto constante faz parte do preço que ela paga por sua habilidade. O segundo é Abengani, um exorcista mais tradicional e com uma habilidade baseada em ritual. Seu tipo de Nen é conjurador e para exorcizar uma maldição, ele realiza um processo especial que envolve criar uma fogueira, envolver um boneco de madeira com folhas de uma árvore específica e, enquanto recita uma oração, jogar esse boneco nas chamas. Desse ritual nasce uma criatura Nen, uma besta espiritual que tem a função de devorar o Nen agressivo. Mas o processo não termina aí. Assim como no caso de Hina, o preço da habilidade também recai sobre o próprio Abengani. Essa besta não desaparece depois de cumprir sua missão. Ela fica conectada ao exorcista como se fosse uma maldição temporária sobre ele. A única maneira de se livrar da criatura é se o alvo da maldição morrer ou romper o vínculo com a maldição original por conta própria. Esse tipo de habilidade é tão poderosa que foi usada para retirar a corrente do julgamento de Kurapika, que estava presa a Kuroro Lucifer, o líder do Genei Ryodan. Ou seja, não estamos falando de um Nen qualquer. A maldição de Kurapika era extremamente específica e letal, e ainda assim Abengani foi capaz de removê-la. Hoje, não sabemos exatamente onde está Abengani, mas podemos imaginar que ele continua convivendo com alguma besta Nen grudada em si.
A terceira exorcista é uma figura misteriosa da Associação dos Caçadores. Sabemos muito pouco sobre ela, nem nome, nem tipo de Nen, nem qual é o seu método de exorcismo. A única coisa que temos é sua aparência enigmática e o fato de que ela recusou-se a ajudar Gon após o sacrifício de Nen que ele fez para derrotar Neferpitou. Isso nos dá uma pista: ou ela não é poderosa o suficiente para reverter maldições complexas, ou o custo seria tão alto que ela simplesmente não quis se envolver. Ainda assim, o fato de ela ser a única exorcista da associação conhecida até o momento, em um grupo com mais de 600 caçadores, diz muito sobre a raridade dessa habilidade. A quarta exorcista conhecida é uma membro do grupo dos Intocáveis, que serve à princesa Camila, no arco do Continente Negro. Assim como a anterior, essa mulher também permanece envolta em mistério, mas considerando sua filiação ao grupo dos Intocáveis, pessoas que praticam rituais extremos, como o Yomotsu Hegi, é provável que suas habilidades envolvam sacrifício pessoal. Muitos acreditam que sua técnica possa exigir a própria vida como condição para realizar um exorcismo. E se isso for verdade, estamos falando de alguém capaz de remover qualquer tipo de maldição, por mais terrível que seja. Afinal, o preço máximo já estaria incluído no próprio ato. Além dos exorcistas formais, o mundo de Hunter x Hunter também apresenta casos especiais, onde habilidades não originalmente criadas para exorcizar acabam funcionando como tal, mesmo que de forma indireta. O primeiro desses casos é o de Rihan, guarda-costas do príncipe Benjamin. Sua habilidade, chamada Predator, permite conjurar uma besta Nen capaz de neutralizar completamente a habilidade de um inimigo. O processo exige 3 passos. Primeiro, escolher o alvo. Segundo, reunir informações por conta própria sobre a habilidade do oponente. Terceiro, conjurar a criatura que será o counter perfeito da habilidade do inimigo. Embora não seja um exorcismo no sentido tradicional, o Predator devora o Nen agressivo do alvo, anulando completamente sua influência. Portanto, sim, ele pode funcionar como um exorcismo sob certas circunstâncias. A limitação: após usar essa habilidade, Rihan não pode usar Nen por 48 horas, o que o deixa vulnerável, mas o poder de sua técnica é inegável. Outro caso especial é o de Nanika, a misteriosa entidade que habita o corpo de Aluka. Nanika é sem dúvidas uma das habilidades mais poderosas de toda a série. Ela é capaz de conceder qualquer desejo, desde que alguém cumpra uma sequência de 3 pedidos anteriores. Quanto mais complexo for o desejo, mais difíceis serão os pedidos seguintes. Mesmo que seu poder não tenha sido criado para exorcizar, ela conseguiu curar Gon, retirando uma maldição Nen fortíssima que nem a exorcista da associação foi capaz de remover. O preço, no entanto, é altíssimo. Quanto maior o desejo atendido, maior o risco nas próximas solicitações. Um desejo muito poderoso pode gerar pedidos absurdamente perigosos, com consequências fatais para quem tentar cumpri-los. Há ainda especulações sobre a corrente do roubo de Kurapika. Essa corrente tem a habilidade de roubar Nen de outros usuários, o que levanta uma hipótese: seria possível usá-la para roubar uma maldição implantada em alguém? Ainda não vimos isso acontecer, mas é uma ideia interessante. Talvez, ao absorver o Nen agressivo, Kurapika pudesse se livrar de uma maldição lançada sobre outra pessoa. O grande problema seria o que fazer com esse Nen depois. Sua habilidade não foi feita para lidar com maldições, então os efeitos colaterais seriam imprevisíveis. Por fim, vale mencionar as bestas Nen dos príncipes de Kakin. Elas são criaturas que agem de forma autônoma, com poderes únicos e extremamente avançados. Algumas delas têm a capacidade de dissolver ou devorar Nen agressivos. Ainda não está claro se isso pode ser classificado como exorcismo, mas o potencial está lá. Com habilidades tão poderosas, não seria surpresa se uma ou mais dessas bestas fossem capazes de remover maldições de forma eficaz. Chegamos ao fim dessa jornada pelo lado mais sombrio e misterioso de Hunter x Hunter. Hoje, você descobriu que o universo Nen vai muito além de batalhas e técnicas comuns.
Existem maldições que podem matar com o tempo, e há exorcistas raríssimos capazes de enfrentá-las, mesmo que isso custe sua paz, sua liberdade ou até a própria vida. Agora eu quero saber de você. Qual exorcista mais te impressionou? Você acha que Nanika é mais poderosa do que todos eles juntos? Será que no futuro outros personagens vão revelar habilidades de exorcismo? Comenta aqui embaixo e compartilha sua teoria com a gente. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o mundo do NEM, deixa um like, porque isso fortalece demais o canal. E se quiser continuar explorando os mistérios de Hunter x Hunter, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui a gente vai fundo em cada detalhe desse universo incrível. Obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo com mais teoria, mais mistério e mais Hunter x Hunter. Até a próxima!